Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje nós temos aqui o plano de estudo tutorado do oitavo ano do ensino fundamental, é o PET volume 4, e vamos então corrigir a semana número 5, que tem como objeto de conhecimento medidas de tendência central e dispersão. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Tema de hoje, média, mediana e moda. Questão número 1. Durante uma semana, realizou-se um levantamento da quantidade de acessos ao site de uma empresa. O programador entregou os dados abaixo para o gerente de marketing. Então, por exemplo, segunda-feira, 65 acessos, quarta-feira, 44. Analise os dados apresentados na tabela e responda. Letra A. Qual o dia da semana que houve menos acesso no site da empresa? Então, o dia que teve menos acesso foi exatamente quarta-feira. Então, quarta-feira. Letra B. Qual dia da semana houve mais acesso no site? Bom, domingo, né? 103 acessos. Letra C. Qual foi a média de acesso ao site durante a semana? Bom, como que eu vou calcular a média aqui então? Então, relembrando aqui em cima como que a gente calcula a média. Então, a média a gente vai somar todos os números. Então, 103 mais 65 mais 52 mais 44, mais 52, mais 78, mais 96 e simplesmente dividir pela quantidade de números somados. Nesse caso são 7 dias, então vamos dividir por 7. E aí, com o uso da calculadora, eu vou efetuar essa soma. Vou colocar aqui 103 mais 65 mais 52 mais 44 mais 52 mais 78, mais 96. Então, 103, 65, 52, 44, 52, 72, 56. Beleza. Isso tudo vai dar 490. E aí, dividindo por 7 fica bonito, né? 49 por 7 vai dar 70. Então, a média aqui foi 70. Letra B. Qual foi a mediana de acesso ao site da empresa durante a semana? Bom, mediana é o valor central, né? Mas o valor central não é esse cara aqui não. Para fazer o valor central, nós temos primeiro que organizar os dados, colocar em ordem crescente. Então, eu vou organizar, vou pegar aqui, ó, 44 é o menor, depois do 44 vem 2,52, depois de 52 vem um 65, depois de 65 vem o 78, seguido do 96 e, por último, o 103. Então, isso aqui seria a sequência ordenada. E o valor central, então, fica sendo o 65. Então, a mediana é o valor central, só que eu preciso organizar os dados primeiro. Tá? Letra E, qual foi a moda? O que é moda? É o que mais se repetiu. Então, o que mais se repetiu foi exatamente 52 acessos por dia. Então, está aí a questão número 1. Questão número 2. Apenas 8 candidatos participaram do teste final para uma vaga de emprego. A tabela abaixo mostra o resultado do teste no valor de 10 pontos. Analise os dados e responda. Letra A. Qual foi a maior nota? Bom, a maior nota foi o candidato 8 com 10 pontos. Letra B. Qual é a média das notas? Bom, a média das notas, então, o que a gente vai fazer? Vamos somar todas as notas. 2 mais 3,5, mais 1, mais 2,5 mais 9, mais 3 mais 1, mais 10. E vamos dividir isso tudo por quanto? São 8 candidatos. Aqui então tem 8 números, né? 4 mais 4, 8. Então vamos dividir tudo por 8. E aí o desafio é somar. Vamos somar aqui sem calculadora. 10 mais 1, 11. Mais 3, 14. 14 com 9, 23. 23 mais 2, 25. Mais 1, 26. 26 com 3, 29. Com 2, 31. 31,5, 32. Se eu não somei nada errada, 32 dividido por 8. Isso vai dar 4. Né? Vamos verificar se deu certo. 1 mais 9, 10. Com 10, 20. 3,5 com 2,5, 6. 9, 10, 32. Beleza, certinho. Então, a média deu 4. Letra C. Quantos candidatos tiveram nota abaixo da média? Bom, abaixo de 4. 1,
2, 3, 4, 5, 6. 6 candidatos tiveram nota abaixo da média. Qual é a mediana? Bom, mediana, como eu disse, é o valor central. Só que em vez de organizar agora, a gente vai no corta-corta. O que é o corta-corta? Eu vou tirar o menor número, vou tirar o maior. Vou tirar o menor, vou tirar o maior. Até sobrar um número, que vai ser a mediana, ou 2. Então, olha só, vamos tirar o menor número, 1, e o maior, 10. De novo, vou tirar o menor, que é 1, o maior, que é 9. De novo, eu vou tirar o menor, que é 2, e o maior, que é 3,5. E aí sobraram dois números, o 2,5 e o 3. E a mediana, então, vai ser a média dos dois. Vai ser 2,5 mais 3 dividido por 2. E aí nós temos 5,5 dividido por 2, que vai dar 2,75. Então, essa é a mediana. E aí pergunta se existe moda, né? Repetiu algum número aqui? Bom, repetiu exatamente o 1, né? O 1 apareceu 2 vezes. Então, a moda é o 2. Então, existe moda ou é amodal? Existe moda. O que seria o amodal? O amodal quer dizer que não tem moda. Nesse caso, existe a moda e ela é o 1. Questão número 3. Qual a média, mediana e moda da série de dados formada por 3, 1, 6, 3, 2? Bom, primeiro eu vou calcular a moda, que é o mais fácil. Moda, o que mais repete? Então, o que mais repetiu foi o 3 duas vezes. Então, a moda é o 3. Agora eu vou calcular a mediana. A mediana é o valor central. Vou aproveitar e vou organizar. O menor é 1, seguido do 2, seguido do 3, de outro 3 e do 6. Então, o valor central aqui é o 3. Então, a mediana é igual a 3. E, por último, a média, que é simplesmente soma tudo e divide pela quantidade de números somados. 3 mais 1, 4, com 6, 10. 10 mais 5, 15. Dividido pela quantidade de números somados, né, que não foi 2. A quantidade foi 5. Então, 15 dividido por 5, isso vai dar 3. Então, a média é igual a 3. Questão número 4. Um psicólogo possui 10 pacientes com as seguintes idades. Calcule a média, mediana e a moda das idades dos pacientes. Depois escolha apenas uma das medidas de tendência central que melhor represente a amostra de pacientes. Explique a razão de sua escolha. Então, eu vou começar aqui com a moda, que é o que mais se repete. Bom, tem algum número, alguma idade que se repetiu? Acho que não, né? Não repetiu ninguém, então não tem moda. Vou falar que é amodal, quando não tem moda. Vamos calcular agora a mediana. A mediana é o valor central. Só que em vez de organizar os dados, eu vou no corta-corta. Tiro o menor, tiro o maior, tiro o menor, tiro o maior, até sobrar um valor que vai ser o central ou 2. Então, o menor é 8, tiro o maior, que é 57. O menor, 10, o maior, 56. O menor, 11, o maior, 55. Novamente, o menor, 47, o maior, 51. Então, a mediana é a soma desses dois caras que sobraram, 48 mais 49, dividido por 2. Então, 97 dividido por 2, nós vamos ter aqui 48,5. E agora a gente vai calcular a média, né? Como que a gente vai calcular a média? A média é a soma de todos os valores no final dividido por 10. E aí esse somatório, eu vou fazer ele na calculadora. Então, se eu somar todos esses valores, deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, vamos lá, 55 mais 8, mais 47, mais 11, mais 10, mais 57, mais 49, mais 51, mais 56, mais 48.
Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. 55, 8, 47, 11. 10, 57, 49, 51. 56 e 48. Isso deu 392. Logo, a média é igual a 39,2. Bom, depois escolha apenas uma das medidas centrais, né, de tendência central, que melhor representa a amostra dos pacientes. Explica a razão de sua escolha. Bom, eu acho que, já que eu tenho aqui, né, a idade de todos os pacientes, eu acho que a medida de tendência central que melhor representa é exatamente a mediana. Por quê? Porque, tirando aqui 8, 11, 10, todos os outros pacientes estão muito próximos de 48,5. Então, como eu tenho ali todos os dados, talvez a mediana ela represente, né, a amostra desses pacientes, porque a maioria desses pacientes estão próximos da mediana. A média é um valor mediano mesmo, né? É a média. Ninguém está muito próximo. Está todo mundo um pouco distante dele. Então, não representa de fato esses pacientes. Então, eu ficaria com a mediana. Por quê? Porque a maioria dos pacientes tem a idade próxima da mediana. Beleza? Dando continuidade. Questão número 5. Agora é com você, estudante. Pesquise o consumo de energia elétrica em sua residência. Anote na tabela abaixo o valor em kWh nos primeiros 7 meses deste ano e responda. Bom, é uma questão pessoal, cada um vai fazer o seu. Eu vou pegar aqui um exemplo bem aleatório, tá? Vamos imaginar que em janeiro o consumo foi de 200 kWh, fevereiro 220, março voltou a ser de 200, vou colocar 210, abril 220, maio também, vamos colocar aqui 220, e junho e julho eu vou colocar 200 e 210. E aí eu vou responder os itens em cima dessa tabelinha que eu acabei de inventar. Letra A, qual é o consumo médio mensal de energia elétrica em sua residência? Bom, consumo médio, vou ter que somar todos os valores. Vamos lá de novo. 200 mais 220. Então, 200 mais 220, mais 210, mais 220, mais 220, mais 200, mais 210. A soma de tudo deu 1.480. E o resultado final eu vou dividir por 7. Se eu não errei soma nenhuma, vai dar um valor aproximado de 211 kWh. Tá? Valor aproximado. Letra B. Em quais meses o consumo de energia elétrica ficou acima da média? Bom, acima da média, acima de 211. Fevereiro. Então, vou colocar aqui, ó. Fevereiro. Onde mais? Abril. E maio. Lembrando que a sua resposta pode ser totalmente diferente da minha. Qual é a mediana? Bom, valor central. Letra D, existe moda ou é amodal? Bom, existe moda. Quem é a moda? A moda é o 220. É o que mais se repetiu. Beleza? Bom, quem é a mediana? Eu vou no corta-corta. Então, tiro o menor valor, 200, tiro o maior, 220. Tiro o menor, 210, tiro o maior, 220. Tiro o menor, 200, né? Tinha pulado ele. Tiro o maior, 220. Então, sobrou de fato o 210, ele é a mediana. Letra E. Escreva no espaço abaixo como você pode conscientizar todas as pessoas que moram em sua residência a diminuir os gastos de consumo de energia elétrica. Bom, não vou escrever, mas vou falar. Apagando uma luz. O que mais? Tomando banho de maneira rápida, né? Não deixando o chuveiro muito tempo ligado. Não deixar a televisão ligada sem ninguém assistindo. Então, isso são situações que nós podemos evitar a fim de consumir energia elétrica no final. Beleza? E para finalizar a semana número 5,
Construa um gráfico com esses dados. Use o espaço abaixo ou faça um cartaz para apresentar à sua família. Bom, vou tentar ser bem ágil aqui, tá? Eu vou fazer um gráfico e vou fazer um gráfico de colunas, tá? Então, primeiro, eu vou colocar aqui o mês 1. O que seria o mês 1? É o mês de janeiro. Quanto que eu consumi em janeiro? Então, em janeiro, eu consumi aqui um total de 200 kW. Então, vou colocar aqui, ó, 200 kW. Depois, no mês de fevereiro, eu consumi um pouco mais. Então, vamos colocar aqui embaixo, mês 2. Então, no mês de fevereiro, a gente consumiu um pouco mais. Consumimos aqui um total de 220 kW. Então, tá aqui, ó, 220. Mês de fevereiro. Mês de abril, mês 3. Nós consumimos 210. Então, vou colocar aqui, ó, vai até o 210. Então, aqui seria 210. Mês 4, abril, 220. Então, vou colocar aqui embaixo mês 4, abril, e vou até o 220. Então, vai ficar desse jeito aqui o meu gráfico. Depois, o mês 5. O mês 5 também foi 220, né? É o mês de maio. Então, tá aí o mês de maio também 220. Junho, 200. Então, mês 6. Então, 200. Acho que vai ficar mais ou menos na linha. E por último, o mês de julho com 210. Então tá aí. Mês 210. E aí, para ficar bonitinho, né? Vamos colocar aqui o seguinte. Deixa eu apagar aqui, ficou muito grande, não precisa de tudo isso. Então, meses. Meses. Aqui, consumo. Consumo em quilowatt-hora. E o título, consumo residencial. Opa, vamos colocar residencial. Pronto. Beleza? Então esse é o meu gráfico. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. E até a próxima. Um grande abraço.